Já estreou o 7º episódio de House of the Dragon e nós falaremos tudo sobre o exército de dragões da Rhaenyra. Olá, personas! Muito bem-vindos a mais um vídeo da série Estou. Eu sou o Osmio. Eu sou o Francio e estamos aqui para discutir com spoilers o 7º episódio da segunda temporada de A Casa do Dragão, House of the Dragon. Nós já temos uma playlist completa dos últimos 6 episódios da temporada, já comentamos a primeira lá na época, mas aqui estamos fazendo nossa cobertura semana a semana, discutindo episódio a episódio. E aqui nós tivemos, finalmente, assim, se alguém estava falando que nada estava acontecendo, etc., nesse episódio, realmente, Aconteceu! muitas coisas aconteceram, temos muitas coisas para discutir. Não esquece de deixar aqui nos comentários o que você achou do episódio, se você gostou da Rhaenyra aqui com esses novos dragões, né, novos montadores para a Rainha dos Dragões. Se você não gostou do episódio, o que você espera para o último? E também não esquece de se inscrever se você gosta aqui da nossa cobertura, de ver a gente falando sobre isso ou não. Exato. Mas, então, né, Osmio, o que você achou da semeadura? Qual foi a sua impressão geral sobre isso? Assim, como a gente comenta, né, a série ela tem diferenças para os livros, né? A semeadura foi meio que dividida em duas partes, mas eu acho que a maneira que foi conduzida foi muito interessante. Esse episódio em si foi um episódio muito bom mesmo. Eu gostei muito, muito mesmo. E para mim a maneira que foi construída foi muito bacana, né? A Missara meio que sopra a ideia no ouvido da Rhaenyra, porque ela meio que é levada a acreditar que o Adam ele não tem sangue Targaryen, né? Assim, não é Targaryen, é sangue Velaryon, mas ele meio que esconde que ele é filho do Corlys, né? Sangue valeriano, né? Exatamente. Tem sangue valeriano, mas ele meio que esconde que é filho do Corlys. E por conta disso, a Missara acaba convencendo ali a Rhaenyra a procurar os bastardos Targaryen em King's Landing, né? Que tem vários, na verdade, como a gente viu. E essa Sim. parte toda dela procurando os bastardos, o pessoal se revoltando lá, como você comentou antes da gravação, o sindicato do pessoal que cuida dos dragões. E aí, eles passando ali, né, para a semeadura em si, tudo isso é muito legal. E antes de falar sobre a semeadura, essa parte acho que eles comentaram lá, os cuidadores de dragão, que os dragões são deuses, são o que resta da antiga Valíria. A gente comentou uns episódios atrás que os verdes terem exposto a cabeça da Melis foi uma coisa assim, desmistificando essa grandiosidade dos dragões. Mas apesar Sim. de realmente a gente, nesse caso, eu consigo entender mais o lado do que você só expôs como um troféu. Ela queria usar eles como arma. Mas querendo ou Sim. não, você também tá desmistificando os dragões. Então, é uma faca de dois Correto. gumes ao mesmo tempo. A gente sabe que no futuro isso vai trazer consequências para os Targaryen. Sim, ela fez uma escolha ali, né? Ela precisava desses dragões. E assim, por justificativas que ressoam a Rhaenyra dessa temporada, que é uma Rhaenyra bem misericordiosa no real, porque o que ela tá tentando fazer é basicamente uma A paz bomba de guerra atômica. nuclear, né? Que é a coisa da A bomba bomba atômica. atômica. Porque ela não quer usar esses dragões para dizimar os verdes, ela quer realmente que a força dela seja tão inegável que a guerra acabe pacificamente sem mortes, né? Sem mais mortes, porque já houveram mortes. Então, é basicamente isso que ela quer. Tem muita gente que não concorda com essa Rhaenyra e tal. Eu sou um pouco dividido em relação a isso. Eu acho que, ok, essa é a Rhaenyra que tentam colocar na série. Então, tudo bem também. Vamos ver se ela vai se manter nisso. Mas sobre a É. semeadura em si, eu achei interessante no sentido de que, enquanto ela estava acontecendo, me pareceu até um pouco maquiavélico a Rhaenyra nesse sentido, Nossa, porque totalmente. é um grande massacre, né? E o guarda real dela fala, Majestade, vamos sair daqui. Ela fala, não, e fica vendo, e assim, ela fica encarando meio perdida. Foi bem pesado, né? Eu achei pesado, né? Claro que ela está na guerra, etc., e ela foi roubada, não sei o quê, mas ela cometeu ali um grande de um massacre, né? Claro E que foi engraçado, porque ela foi lá, chamou o Vermitora, acalmou o Vermitora, beleza. Aí ela, agora quem fala é o dragão, eu não falo mais nada. E meteu o essa, pé, né? ela meteu o pé e, tipo, ela já tinha visto no episódio anterior que o dragão tacava fogo e era tipo assim, é uma pontezinha. Se quando o dragão tacar fogo e você ainda impedir o povo de sair para trás, você Gente, sabe, parece o Hunger Games aquilo. aquilo, tipo, você jogar as pessoas pra morte sem coisa nenhuma. E foi o que aconteceu. Até que nós tivemos os dois principais bastardos aqui, né? Tirando o Adam e o irmão dele. O Tivemos Alan. aqui.
Uff e Rio domando dragões de formas diferentes, né? O Vermitor foi ali pela força, né? Ele Não, foi bem mostrando, legal. etc. E Que domando, ele foi meio bem que se legal. sacrifica pra salvar aquela moça, né? Exato. Então, é interessante, assim, acho que eles nem precisam dar essa explicação, e eles falam isso lá no vídeo de bastidores, que eles não querem explicar como se doma um dragão. E eu acho que isso é interessante, porque os Porque dois são também de formas não tem diferentes. um tutorial do WikiHow, né? Exato, não tem, acho que até o próprio Martin não deve ter isso. Então, o Rio foi de uma forma assim, vamos mostrar uma bravura, uma coragem, um sacrifício, né? E com a Asa Prata, né, a Silverwing, foi assim, Só sobrou você vivo. só sobrou você, e ele tava com muito medo, né? Tipo, nos outros episódios falaram, não pode mostrar medo, e o Wolf tava assim, se cagando, né, basicamente, e mesmo assim deu certo, né? Ela viu ali, ela tentou, parece Sim, que ela tava se divertindo com ele, e deu sim, certo, né? Então são formas exato. diferentes. Mas assim, a gente vai ver isso mais pra frente, né? Essa questão toda desse poder da Rhaenyra. Mas é interessante pensar que se ela fosse uma pessoa belicosa, a guerra poderia acabar. Porque assim, Poderia. ela solta o Uf com a Asa Prata lá em King's Landing. Aí o Aemond realmente aí ficou caô e ficou míope, porque ele não conseguia entender que dragão era. Aí ele, não, é a Rhaenyra, eu vou pra Dragonstone então, vou tacar o terror. Aí ele chega em Dragonstone e você vê que a gente fica zoando a Veigar. E a miopia dele muda. Ele vê a A gente fica quilômetros. zoando a Veigar, mas a bicha viu três dragões e ela, eu não quero saber, eu vou pra cima. E ele que fala, Meu, não, Veigar, vamos embora. a Matusalém de asas arregou, né? Porque quando não é no bot, Não, mas ela queria ela ir. queria. Ele que foi medroso, né? Eu achei interessante, inclusive, foi uma discussão na internet, a gente pode discutir aqui. Essa cena final foi um plano ou foi só o Wolf foi lá e, Não, tipo, não foi foi. sorte. Não foi sorte. Porque a ideia dela não é encerrar a guerra de forma pacífica. Ela tem que Sim. demonstrar a força dela. Então a maneira que ela usou foi, ó, eu tô mandando o dragão em King's Landing, olha que surpresa, tem mais três aqui. Sendo que eles sabem que o Daemon ainda está em Harrenhal. Então, vai ser muito interessante ver o que vai ser o próximo episódio, porque vai ser o desespero dos verdes, basicamente. Vai ser um desespero dos verdes. Mas assim, eu fiquei com a impressão de que pode ser só realmente logo depois, porque, tipo, me parece que é tipo minutos depois, porque ela tá saindo da caverna, etc. Não Não, sei então, se era um mas plano. eu acho que não, eu acho que fazia parte do plano, porque também o Aemond, a Veiga era tão grande que ela não cabe mais no fosso. Ele teve que cavalgar para fora da cidade, pegar a Veiga, ir para Dragonstone, ou seja, não é tipo uma coisa rápida, né? Inclusive, nada a ver a Veiga não caber no fosso dos dragões, né? Não, É a bicha é tipo, grande. A bicha é grande. Imagina ela sair de lá mas voando. É tipo você pegar o, um o Antonov, Valério aquele. cabia no fosso dos dragões. Ah, Não mas no entendi. Rotted não cabia. No Rotted não cabia. Se mostrasse o Valero vivo, ia mostrar, sei lá, ele do outro lado da coroa, de tão grande que o bicho era. Não, porque mas beleza, né? Mas, de qualquer forma, essa discussão, eu achei bem interessante a história em si. E eu gostei muito de uma diferença que eles colocaram na série, que é em relação à postura do Jace em relação a tudo isso. Porque no livro, ele é a grande pessoa incentivadora desse plano. Aqui eles colocaram a Misária. E aqui na série, ele é totalmente oposto, porque ele é contra, no sentido de pegar Porque ele bastardos, tem medo, né? porque ele tem medo, né? É assim, né? Quem tem medo, né? Exato. E eu Não, mas gostei pô, muito pensa na da situação, história. pensa na cabeça dele. Eu fiquei imaginando isso. Beleza, ele é. Assim como a mãe dele, ele é o herdeiro legítimo. Mas imagina, ele tem o Vermax, eu acho o nome, que tem a idade dele, é um velhão de 19 anos. O Rio, o Vermitor tem quase 100 já, é uma besta gigantesca, depois a Veiga é uma dragão. Então, na força bruta, como você vence essa galera? E a questão de ser bastardo, né? Porque ele fala, ele não é burro. Ele sabe Ele até que falou o sobre Lennon o pai dele agora. não é pai dele, né? Então, eu acho que é realmente interessante. Eu gostei que ele peitou a Rhaenyra nesse sentido. Ah, sim, mais uma pessoa peitando a Rhaenyra e ela não tendo respeito nenhum. Sim. Mas gostei. tinham Não boatos na foi a questão. internet que a Rhaenyra ia dar tapa na cara dele. Teve gente que foi seca esperando isso, mas não, a diva controladíssima novamente. Que é a dela dessa temporada, né? E eu achei só mais interessante mais um ponto que talvez
assim, o Ulf nos últimos episódios falou que ele era filho do Balon, o Bravo e tal, Sim. que é o pai do Viserys e do Daemon. Será tio, Mas, né? mas, tipo, lá na hora do bar, ele arrega tudo. E não sei, talvez isso surja, assim, a teoria, sei lá. Que isso surja nas próximas temporadas, que realmente ele mentiu, ele não era filho do Ele Balon, pode não e saber nem quem é ele o pai dele. seria a Urtigas da série. Tipo, no sentido de que ele Ah. não tem sangue valeriano, mas mesmo Assim, assim, ele ele tem tem um dragão. cabelo branco, mas é muito pouco, né? É, tipo, sei lá, pode ser um sangue muito diluído, ou tipo, sei lá, né? Não era necessariamente muito perto, porque acho que tem outras pessoas assim que são muito perto, que conseguiram, Pô, o cabelo do né? Rio Martelo é quase branco, 100%. Exato. Né? E a gente vai ter tem o Adam, que é filho do Corlys, e a gente vai ter a Rhaena lá no Vale, que ela é uma Targaryen. Sim, Então, sim. ele poderia ser a pessoa mais não Targaryen, mais longe, e sendo talvez a pessoa que representaria a Ortigas na série. Acho que, sei lá, podem colocar dessa maneira. Vamos ver É, se se for a a série intenção lembra deles disso. manter essa questão, isso seria uma boa oportunidade mesmo. Mas eu acho legal essa questão do mito dos Targaryen, do mito da superioridade, eu acho legal trabalharem na série. Sim. Mas outra pessoa que pode, assim, ter fugido do manicômio nesse episódio finalmente, Nossa, né, finalmente. é Daemon, né? Mas, primeiramente, vamos falar da parte política de Harrenhal, que Que finalmente eu acho que nós finalmente foi tivemos. boa. Finalmente foi boa, finalmente tivemos um desfecho para essa história. Inclusive, o divo Oscar Tully que Nossa, querido, nunca né? houve um Tully tão corajoso. Mentira, a Catelyn Tully era bem corajosa. Que querido. Eu achei ele realmente muito bom nesse episódio. Ele sendo Não, muito sensacional. autoconsciente sobre que ele é um adolescente ali governando uma terra, tal, ele é muito jovem, mas ele peitando o Daemon, né? E peitando também os lords dos rios, né? E, tipo, colocando, não, eu sou o Lorde, mas ao mesmo tempo eu sei que as coisas foram erradas. E eu gostei muito da decisão moral ali do Daemon, né? Tipo, porque Sim, o Blackwood, ele se colocou ali realmente como uma das pessoas mais fiéis ao lado da Rhaenyra. Claro que ele tem as suas intenções tipo de trauma geracional, que a gente falou lá no terceiro episódio, mas ele era uma pessoa sim. extremamente fiel, né? Um pouco burro, sim, porque ele fez tudo que o Daemon falou que não era pra fazer, né? Mas É, ele, você seguiu o Demon fielmente, é perigoso. né, o Daemon lá, não pode a coroa ser vista. Nesse episódio ele falou que foi o Daemon, colocou as bandeiras da Rhaenyra tudo para jogo, mas tudo bem, ele era uma pessoa leal, pelo que parece, e mesmo assim Sim. precisou ser feito. E eu achei legal a conversa, É, e a maneira que o mesmo. Oscar Tully construiu, ele não só ganhou o respeito dos vassalos, como ele conseguiu uma vingancinha contra o Daemon, né? Exato. Mesmo que eu ainda acho que tudo que aconteceu no meio dessa temporada em relação à política das Riverlands é muito burro. Tipo, e é Uhum. muito sem noção, aqueles lords, tipo, peitando o Daemon e o Daemon não fazendo nada. Tipo, Uhum. isso é muito aleatório. Mas acho que foi uma conclusão até bacana, para um núcleo, pelo menos da parte política, bem ok. Mas em relação à Sim, parte psicológica do Daemon, foi uma grande cena. Eu achei uma grande sim. cena. A cena, espero que a última cena de paranoia do Daemon em Harrenhal, porque eu acho que gera um fechamento muito bacana. Essa cena com o Viserys putrefado Nossa. é muito Sério, boa. é como se passou por todos os estados da consciência do Damon. E uma coisa das mais legais é que foi o Paddy Considine que sugeriu, ele falou, beleza, eu topo voltar a fazer o Viserys, mas essa cena tem que ser o Viserys decrépito. E Sim. faz todo sentido, porque o diálogo fala sobre o peso da coroa, sobre como ele não queria isso, e como era um fardo para as pessoas, e ele oferecendo a coroa para o Daemon, mas é a primeira vez que o Daemon consegue ver ele 100% como ele ficou no fim da vida. Então, sabe, a debilitação física dele também é claramente uma metáfora. A debilitação que a coroa, que o peso, né, de você ser senhor de Sim. sete reinos, gera nas pessoas. E dá para ver medo na cara do Daemon. Então, isso foi muito E eu legal. acho que é um paralelo muito bonito com o oitavo episódio da temporada passada, que acho que tem aquela entrada do Viserys, e o Daemon ajuda ele a subir e dá a coroa, a coroa cai no chão, e o Daemon coroa, né, ali Outra cena devolvendo que a foi coroa improvisada. pro Viserys, que era outra cena improvisada. Mas que eu acho que gera um eco muito legal, né? E eu acho que esse ciclo todo, acho que passou, tipo, por essa questão de carência do Daemon, de atenção, e de que ele talvez queira o trono, mas eu acho que essa cena talvez seja o motivo de ele
continuar fiel a Rhaenyra nos próximos episódios, se eles forem seguir realmente por isso, porque eu acho que ele entende a questão, tipo, que nem o Ozzy falou, o que a coroa faz, etc., e de que o papel dele talvez seja muito mais como agente belicoso, agente de guerra, do que um agente político, como a gente também vê o que ele faz em Real, né, para a Rhaenyra. Então, eu acho Exato. isso muito Não é a pegada interessante. dele. Não é o que tem no livro, mas eu acho que foi uma complementação muito interessante. E eu queria já puxar até a questão da Alicent, e que foi o que muita gente falou, tipo, foi uma grande perda de tempo essa história e a trama da Alicent inteira na temporada. Eu acho que a gente vai poder falar mais sobre isso no episódio que vem, inclusive se inscrevam, né, pro vídeo da semana que vem, que a gente vai falar sobre a temporada toda e sobre o episódio final, obviamente. Mas é uma questão, assim, de que é intrínseca do Fogo e Sangue enquanto livro, né? É um livro de história. E é tipo, umas coisas assim. Sim. Se você pega, sei lá, a história do Brasil, alguma pessoa muito relevante que fez alguma coisa X. Sei lá, pega a Princesa Isabel, que assinou lá a Lei Áurea. Ela tem esse grande momento. Depois, se você acompanhar a vida dela, talvez assim não tenha grandes momentos, tipo assim, você relatar. E eu sinto que é o que acontece, por exemplo, com o Daemon nessa temporada, que no livro realmente ele não faz quase nada, assim, nesse meu tempo. Ele vai lá, faz essas coisas, e eles precisaram preencher. Sim. Algumas coisas foram boas, outras ruins. E é o que eu acho que vai acontecer com a Alicent. Eu não quero dar spoiler, mas foi o que aconteceu com ela nessa temporada. No Fogo e Sangue, realmente ela não faz mais nada nesse tempo. Então Mas é tiveram que assim, colocar essas coisas. eles, enquanto coerência de série, não podem sumir com o personagem, simplesmente. Ah, cadê fulano? Ah, não sei. Exatamente. Tipo, no Então, livro dá. Mas na série, principalmente a Alicent, que grande parte do marketing da série é construída na rivalidade Rhaenyra e Alicent. Só que a Alicent, realmente, enquanto agente de movimentação da trama, ela nada faz. Dito isso, eu gostei muito da trama da Alicent nessa temporada e eu gostei muito das cenas nesse episódio. Eu acho que foram, tipo assim, realmente muito reflexivas. Eu senti que a Alicent estava ponderando sobre um possível suicídio. Eu acho que tem algum tava. momento que ela vê o pássaro lá, ela tá ali, Tanto que acho que ela ela tem algum fala pro vislumbre. cavaleiro da Guarda Real, quando nós vamos voltar? Ela falou, eu não sei se eu volto. E isso eu achei Exatamente. legal. E não tomou, sério, gente, não tomou tempo do episódio praticamente, sabe? E Foi também legal. é um ponto assim, todas as cenas têm que objetivamente levar a trama assim política de guerra pra frente? Não, É, gente. não. Tipo, é uma cena extremamente introspectiva que realmente, se você pegar no grande plano da temporada, pouco importa. Só que para a personagem, e eu sei que eu sou enviesado, a Alice tinha uma personagem favorita, eu já falei isso aqui várias vezes, mas eu acho muito boa. Eu assisti cenas muito boas. Porque eu acho que é a reflexão da personagem mesmo, de tudo que ela fez, e completa o arco dessa temporada, que é um arco assim de culpa, de ela refletindo sobre o que ela fez com os filhos dela, o que ela fez em relação a impacto dela na guerra em si que está sendo gerada. Então eu acho muito legal. Mas realmente, se você pegar assim no grande plano, a Alicent não faz nada, mas isso é intrínseco, acho que, do próprio livro e do que eles foram adaptar, e realmente ela não tem muito mais impacto. Mas eu achei que foi uma boa complementação de história, diferente do que aconteceu com o Daemon, por exemplo, lá na política de Harrenhal, que não foi uma boa complementação de história. Exato. Mas acho que de forma geral a gente concorda que foi um excelente episódio. O teaser do episódio seguinte me deixou muito ansioso, porque nós vamos ter Sim. personagens novos, nós vamos ter batalha, vai ter Teremos Daeron dragão, finalmente aparecendo. e Tessaram, a Rainha Azul, então vai ser muito bom. No aguardo, foi um grande episódio, ótimo episódio. Esperamos que essa temporada acabe muito bem para a gente poder dizer que foi uma temporada à altura da primeira ou melhor do que a primeira. Vamos ver qual que vai ser o panorama geral. Então se inscreva no canal. Queremos comentar sobre o episódio final, sobre a temporada final, tudo no vídeo da semana que vem. Sei lá, talvez seja até um vídeo maior, né? Quem sabe? Porque a gente teremos muita coisa para discutir e teremos podcast também. Eu ouso dizer que teremos podcast. Exato, teremos. A gente fez de Game of Thrones, fez de House of the Dragon, fez de expectativa, fez um para cada metade da temporada passada, então vai ter dessa. Então, se você não conhece, nós temos nosso podcast, Aristocast. Então é isso. Então, o que dizemos, meu amado Osmo? De forma geral, foi isso, e você deveria estar maratonando.